Sejam bem-vindos à revista ES. Eu sou Soraya Fest, eu sou jornalista e trago para vocês um dos temas mais intrigantes, o direito tributário. Vamos conhecer a história de uma jovem advogada que, ao se apaixonar pelo direito tributário e focar sua carreira neste segmento, se deparou com diversos desafios da área. Foi em busca de experiência profissional e resolveu compartilhar com outros advogados também recém-formados os anseios e as expectativas adquiridas nesses quase 3 anos de atuação no mercado. O mundo virtual foi a porta de abertura para traduzir de forma simples o que está por trás do direito tributário. Afinal, quais são as regras, como são executadas e quais os direitos dos contribuintes? Hoje, seu Instagram já possui mais de 23 mil seguidores e, pelo jeito, vai dobrar de tamanho em breve. Além disso, é aluna do curso de Gestão Tributária do MBA USP Exalc. Portanto, apresento para vocês a nossa entrevistada, Carolina Barbalho. Carolina, seja muito bem-vinda. Obrigada, Soraya. Você é nascida em Jacundá, uma cidade de 51 mil habitantes, localizada no Pará. Teve seu primeiro emprego na Câmara dos Vereadores e depois foi trabalhar na Procuradoria do município, onde permaneceu por 1 ano e 5 meses. Aí você pediu demissão para dar voos maiores. É assim que começou a sua carreira? Isso. A minha carreira começou aí com o meu primeiro emprego depois de 3 meses que eu havia recebido, né, a minha habilitação profissional, e comecei trabalhando na Câmara Municipal do meu município, que é um município considerado de médio porte, tá? E comecei no emprego justamente para poder adquirir experiência, né? Quando a gente sai aí da faculdade, sai um pouco zerado. Então, recebi a proposta, resolvi encarar, e nem foi tanto, né, pelo retorno financeiro, foi mais pela oportunidade de aprender. Eu permaneci durante 1 ano e 5 meses trabalhando na Procuradoria Municipal, né, com temas especificadamente de direito público, administração fazendária, e decidi pedir, né, exoneração para poder alçar mesmo voos maiores e tentar a advocacia tributária autonomamente, né? E quando você resolveu sair da procuradoria, né, você hoje atua no escritório, você advoga por lá? Isso, né? Antes de sair da procuradoria, eu já havia feito uma pesquisa de campo acerca de qual cidade eu iria instalar o meu escritório, né? E me instalei hoje numa cidade que está em expansão no agronegócio, né? E tenho pretensões, projetos de longo prazo em advogar, né, no tributário especificado para o agronegócio específico para essa área. E resolvi montar um escritório aqui e sair da minha antiga cidade, né, que era um pouco pequena para os projetos, né, de médio e longo prazo. Que cidade que você está hoje? Atualmente, eu resido e trabalho em Tailândia, no Pará. Fica perto da capital do Pará. E nesse escritório que você advoga, também tem outros profissionais ali, quer dizer, vocês fizeram alguma parceria? Sim, sim. Hoje, né, temos a sociedade, né, mas também a gente trabalha majoritariamente em um sistema de parceria, né? Essa foi a alternativa criada por mim e pelos meus sócios, né, pelos meus 2 sócios, para poder tentar chegar a uma forma mais racional de não perder o cliente que chega até o escritório, né, e tentar, claro, se especializar, focar no nicho de cada um, né, e tentar não ser generalista, porque aqui, apesar da cultura forte da advocacia de termos generalistas, né, a gente quis ir para um lado diferente, até por questão de vocação mesmo, ninguém queria focar em várias áreas, cada um queria trabalhar ali no seu nicho, né? E também pela possibilidade de pegarmos casos mais complexos, porque a tendência
é que casos interessantes para a nossa carreira, eles sejam destinados a especialistas, né? Ninguém vai colocar uma causa extremamente complexa na mão de um advogado que faz absolutamente tudo. Então, esse foi o nosso foco de entrar com esse sistema de parceria, agrupar diversos advogados no nosso time. Os meus sócios, né, eu tenho um sócio que é previdenciarista, ele trabalha no direito previdenciário, né, e o direito previdenciário, como a área que ele atua também em um segmento do direito do consumidor, que é a questão de contratos bancários. Então, o cliente previdenciário, ele já meio que aproveita para poder atuar também aí nessa parte específica de contratos bancários, né? Descontos indevidos, principalmente nesses contra-cheques aí de aposentados e pensionistas. Então, ele trabalha nesse segmento. O meu outro sócio, ele é criminalista, né? E a gente tem parceiros no direito do trabalho para reclamante, temos também uma parceira no trabalhista patronal, temos uma parceira especialista em direito empresarial e temos também um parceiro especialista em direito ambiental. Estou à procura aí de parceiros no direito agrário, bem difícil, mas vamos conseguir, temos essa pretensão aí de conseguir. Quando se faz essa parceria, né? Quer dizer, dá para entender que são diversos temas aí que envolvem essa parceria. Quais são os resultados positivos dessa união? O maior benefício, né, eu sempre listo 3. O maior benefício de ter um sistema de parcerias é o fato de termos uma maior sustentação para cada um atuar no seu nicho de especialidade. E nisso aí agregar maior conhecimento, né? A gente ficar cada vez mais experiente em pegar causas do seu próprio nicho e também pegar causas mais complexas. A gente passa uma segurança maior para o cliente, né? Ao passar para ele que somos especialistas ali naquele nicho e que temos um advogado especialista para o caso dele, tá? O fato de que um cliente, ele traz diversas demandas e a gente consegue abarcar toda a situação ali de vida do cliente, né? O que ele precisa, o nosso escritório consegue dar um suporte, né? E a tendência de, como eu falei anteriormente, de alavancar a carreira pegando casos mais complexos, porque é isso que traz o nome para o advogado, né? Uhum. E em que momento você decidiu se especializar em direito tributário? Eu me apaixonei por direito tributário ainda na faculdade. Eu tinha uma professora que se chama Lumes Caff, né? Ela lecionou essa disciplina. E só que o fechamento assim da paixão mesmo ocorreu quando eu fiz um intercâmbio em 2017. Né? E eu notei algumas situações práticas que me levaram que levaram a minha curiosidade acerca do tema, né? Uhum. Primeiro que a gente sabe que o direito tributário ele não é um fim em si mesmo. E foi nisso que eu comecei a refletir. Quando eu viajei, né, para fora do Brasil, eu tive a experiência de perceber que bens de consumo é cesta básica, digamos assim, itens de cesta básica, aquilo que geralmente as pessoas mais pobres compram, né? Comida, o básico, energia elétrica, água, coisas que ali o ser humano precisa para sobreviver. Eu percebi que na minha viagem esses itens eram muito mais baratos, né? E tinha uma questão tributária envolvida aí. E quando a gente fala de tributação no exterior, você vê que o foco no exterior é diferente do foco brasileiro, que tem uma tributação, por vezes, muito regressiva, muito focada no consumo, né? A gente não faz aquela diferenciação da capacidade contributiva. E no exterior, né, a gente visualiza de perto isso. Tanto que, digamos, quando eu viajei, 10 pounds, que é 10 libras, compra muito mais do que o mesmo valor convertido em reais, né? Então, esse tema me despertou curiosidade a pesquisar sobre justiça tributária e princípio da capacidade contributiva, né? A tributação sobre tributos indiretos.
E daí, então, eu já sabia que tributário era a minha paixão, né? Mesmo sem a pretensão de advogar. Interessante. E imagino as dificuldades que você tenha encontrado nesta área, né? Quais foram os desafios? Olha, a primeira coisa é a ausência de experiência, né? Porque Hum. na faculdade, além de não te ensinar a advogar, ela não te ensina isso, ela ainda foca em matérias comuns, né? Parece que você sai, pelo menos o meu núcleo de prática jurídica, eu saí sabendo fazer uma ação de alimentos, uma ação de guarda, ações de família em geral, né? Petições criminais, né? Assistir audiências trabalhistas, mas a advocacia tributária, né, eu nem ouvi falar. Então, a primeira coisa que eu me deparei foi a ausência de experiência, né? Uhum. Nesse início da carreira também acho que todo jovem advogado passa por isso, de ter pouca inteligência emocional para lidar com todo esse emaranhado de situações. Lidar com o judiciário também foi um desafio muito grande e, claro, a captação de clientes é sempre um desafio no direito tributário, pelo menos aqui no meu estado, que é um estado, né, muito pouco desenvolvido tecnologicamente falando, na educação, então a gente passa por essa dificuldade. E aqui muita gente faz do mesmo. Então, é bem complicado adentrar em um nicho que é pouco explorado, um nicho novo. Agora você tocou num assunto muito interessante, né? Prospectar clientes. Você tem que ter muito conhecimento para poder traduzir essa linguagem para eles. Como é que você faz isso no dia a dia? Eu digo que é jogo de cintura que você tem que ter. Tá? Aqui no Pará, a gente tem uma cultura, né, pelo menos as empresas que eu tive contato nas cidades que eu trabalhei, uma cultura de colocar a vida da empresa na mão do contador, né? E aí, infelizmente, você encontra uma maioria esmagadora que oferta o básico para o empresário, por ter pouco conhecimento, já tendo que ter essa questão da administração nas suas costas, gerência, preocupação com o pagamento de conta, ele não vai se preocupar aí com tributário, ele vai jogar a empresa dele para o contador vai fazer aquilo ali no básico, tem o problema da sonegação, né, que é muito alta ainda no Brasil, em determinados lugares mais do que outros, né, então o que eu faço para poder tentar prospectar o cliente e ainda estou nesse desafio, tá? A educação, né? Nada melhor do que você ensinar o seu cliente dos direitos que ele possui, né? Eu já tenho a minha cartela de clientes em que eu mesma posso chegar para o meu cliente, isso não é antiético, não é vedado pelo meu código de ética, tá? De esclarecer ele sobre determinadas situações da empresa, né, direitos que ele possui. Né? Eu falo, olha, fulano, a sua empresa talvez esteja pagando mais tributos do que deveria. Vamos fazer uma abordagem, vamos tentar verificar aí qual a melhor situação para você fazer um pagamento justo, né? Se tiver sido feito pagamentos indevidos, vamos tentar recuperar isso, né? Ele já é o meu cliente, então eu estou educando ele, né, de que ele possui aquele direito, que há a existência, né, dessa possibilidade, e isso me faz captar ali uma causa, né, de forma ética e legal, né, tem sido a minha abordagem. E na advocacia, por funcionar muito no boca a boca, aquele cliente satisfeito, ele vai terminar falando do meu trabalho para outras pessoas que ele tem contato. Tá? Porque nada melhor do que saber que ele tem direito à restituição de um valor X, né? Ou que ele não tem que pagar mais aquele valor X de tributo. Para Então, ele, como empresário, deve ser um alívio poder resgatar, né? Exatamente, um alívio, né? Então, essa tem sido a minha estratégia, de fato. Ainda estou aplicando, né? Mas os meus clientes, que já são clientes de outros carnavais, né? De outras causas aí,
né? Eu tenho mencionado para eles, enviado portfólios, né, do que a gente pode fazer pela empresa dele, e eles têm ficado satisfeitos nesse sentido, e a gente vai começar esse trabalho aí em equipe. Eu acredito que a maioria dos seus clientes nem tem noção dos direitos que eles podem adquirir para poder restaurar aí os impostos dele, não é? Não, eles não sabem, eles têm essa noção. Para você ter ideia, né, a gente tem dificuldade de achar uma contabilidade que saiba fazer uma tributação pelo lucro real, né? Então, agora tu imagina se a gente tem dificuldade de achar contadores para trabalhar, imagina o empresário que sabe o básico. A maioria deles paga pelo simples um valor absurdamente maior do que pagaria em optar por outro regime de tributação, né? E isso eu explico para os meus clientes. E eles ficam, nossa, é mesmo? Doutora, eu não sabia. Eu falei, você poderia estar melhorando e transformando esse valor que você está pagando em receita para sua empresa, para algum investimento ou algo do tipo, né? Então, a gente tem conseguido bastante aceitação, bastante curiosidade, tá? Eles ficam muito curiosos de saber e receosos também, porque dizem que quando a esmola é boa demais, tem que desconfiar, né? Então, é um trabalho de formiguinha. E teve algum caso, alguma situação, que você conseguiu fazer esse resgate? Olha, ainda não. Ainda estou, como eu falei, nesse início, nosso primeiro cliente que a gente está fazendo essa abordagem para poder resgatar, ainda está na fase de elaboração de relatórios, né, para a gente poder fazer os cálculos e verificar em quais teses ele abarca. Então, eu não posso te dizer que teve aquele êxito ainda, judicial principalmente, né? A gente também tem que ver se o cliente ele quer ir pelo regime da compensação administrativa ou precatório judicial. Então, a gente ainda está nessa fase aí, tá? Não posso dizer que eu tive êxito ainda. Estou bem no Tá. início. Você pode dar algum exemplo de tributo que dá para ser resgatado? Olha, ICMS, eu acho que é um dos tributos que dá para ser resgatado aí, porque é um dos mais complexos, é uma legislação complicada, tá? E aí você tem que lidar, por exemplo, com legislações estaduais. Então, se eu pego um cliente que ele tem filiais, inclusive fora do estado, então a chance de erro e pagamento indevido é muito grande. Então, eu acho que ICMS é recorde de pagamento indevido. Né? Meus clientes têm muita dificuldade em entender essa questão. Contabilidade também, então, hora ou outra. E aí tem, além do pagamento indevido, tem a questão das teses tributárias aí, né? É igual a exclusão da base de cálculo PIS, COFINS, SMS, né? Tese do século, eu sempre falo dela. E a gente vai utilizando essas teses, pagamento indevido, tem muita isenção no Pará, né? Que sai e que sequer se tem conhecimento, a gente consegue também resgatar. Então, acho que o tributo mais complexo mesmo para os meus clientes tem sido esse. É difícil mesmo, bem complicado. Até para a gente que é advogado, a sistemática para entender é bem complicado. Substituição tributária, né? Até a própria base de cálculo, o ICMS integra ainda a própria base de cálculo, então é bem complicado mesmo de entender. A chance de resgate para esse tributo é muito maior. E também tem a questão do próprio regime tributário, a escolha dele, né? Dá para economizar muito você escolhendo e fazendo uma análise de custo, né? Custo de conformidade, para saber se eu vou me adequar mais ao lucro real, ou simples, ou lucro presumido, né? Então, a gente consegue fazer essa economia muito grande, dependendo do regime de tributação escolhido, que a maioria escolhe o simples, pensando que é simples, mas na verdade é. Agora, uma outra curiosidade minha é como é abordar esse tema direito tributário dentro das redes sociais. Soraya, é um tema um pouco complexo. Primeiro porque ele não tem digamos assim, uma aceitação
para eu chamar a atenção do meu público mais fácil do que outros temas, por exemplo, de direito de família, né, direito criminal, temas mais comuns, mais populares. Então, eu não posso chegar no meu Instagram, falar de uma jurisprudência tributária e explicar como se eu estivesse dando uma aula em uma universidade. Eu vou ter pouquíssimo engajamento, ninguém vai curtir, ninguém vai ler esse post, eu não vou conseguir alcançar ninguém, né? Então, qual foi a minha estratégia, né, para poder tentar alcançar mais pessoas? É justamente quebrar um pouco da formalidade. Eu tento trazer um pouco de bom humor no meu post, nos meus posts sempre eu tento trazer esse bom humor, elementos visuais, tá? Eu sempre tento trazer imagens, gráficos, algo do tipo, para poder ficar mais fácil da pessoa entender. E também a minha nova estratégia tem sido trazer séries e filmes para dentro do direito tributário. Eu pego situações, eu estou assistindo um filme bem que eu falo, olha, esse aqui acho que vai dar para encaixar nesse tema tal. Então, às vezes que eu fiz isso, eu tive um feedback muito bom, muito positivo. E o difícil é só encaixar, é achar o tema para poder encaixar. Mas na hora que acha, a gente faz o post e lança. Então, tem sido a minha estratégia, tem dado certo. Porque até então, o post limpo e seco estava muito ruim para engajamento. Por que eu perguntei para Carolina, para quem está nos assistindo agora, né, a dificuldade de lidar com o tema direito tributário nas redes sociais? Porque ela tem 23 mil seguidores no Instagram. Olha só que interessante esse número. Então, Carolina, conta um pouquinho para mim sobre o seu público. O meu Instagram, ele foi criado quando eu ainda estava na universidade. E o meu objetivo inicial era apenas despretensiosamente, né, compartilhar minha rotina de estudos, tentar alcançar, né, colegas que estavam ali com o mesmo objetivo que eu. Na época, eu não tinha pretensões de advogar, né, eu tinha pretensão mesmo de estudar para concurso público. E na minha universidade, as pessoas, a maioria queriam advogar ou não estavam focadas, né, nesse tipo de objetivo. E eu iniciei, né, ainda estava numa modinha, né, de criar um Studigram, né, então eu comecei com isso. E ali, falando da minha rotina e sendo sempre eu mesma, eu fui alcançando muitas pessoas, fui fazendo várias parcerias, né, justamente focado em concurso público. Na época, o meu Instagram se chamava Foca na Toga, inclusive. Eu estava para magistratura e ele tinha esse nickname, né? E só que aí, depois que eu formei, né, eu precisei advogar, né? Eu comecei a advogar por necessidade e sem querer, né? Mas continuei com o Instagram, produção de conteúdo, né? Eu dava dicas de estudo, como se organizar, como você deve manter uma rotina mais saudável, né? Falando assim, saudável em equilíbrio, né? De estudos e vida normal. E sempre compartilhando também dicas de estudo. Então, eu continuei nessa produção de conteúdo e o meu Instagram foi crescendo, né? Foi crescendo, engajamento muito bom também. E aí não estava muito ainda naquele pico, né? Como foi com a pandemia. Então, a gente conseguia até uma entrega de posts melhor, né? A questão do algoritmo, a forma de fazer post também era diferente, né? E aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu recebi algumas propostas de emprego, né, para trabalhar em campanha eleitoral e aceitei, resolvi aceitar também pela experiência, pela oportunidade de alcançar pessoas, né? A advocacia você também tem que se lançar, você tem que ser visto para poder conseguir alcançar voos maiores. E a partir daí, com essa experiência, eu decidi que eu não queria mais concurso público, né? Eu queria mesmo era advogar. E aí fui fazer a transição. O meu Instagram, hoje, ele está em transição, né? Eu estou em transição de conteúdo total, então é uma mudança brusca de conteúdo. Eu perdi, na época, eu perdi ainda muitos seguidores, né? Perdi um pouco de engajamento, a vista do que era antes, né? Eu cheguei a bater 32 mil seguidores
um engajamento muito bom e perdi muito porque eu ainda estou nessa fase de transição, né? E aí a gente sempre faz aquela troca. Então eu percebi que o meu público mudou de concurseiros para jovem advogado, estudante de direito, que é o público-alvo do meu Instagram hoje, né? Então, atualmente ele se encontra em fase de transição voltado para esse público-alvo, que é jovem advogado, estudante de direito. E o que você aborda com eles no Instagram? Então, eu abordo com meus seguidores tudo relacionado à jovem advocacia, né? E a minha experiência também com a universidade, né? Então, na jovem advocacia eu tento relatar a minha rotina e as dores e a delícia de ser uma jovem advogada vindo do nada, né? Então, eu tento trazer a realidade do que é advogar, porque à vista do que eu consumi de conteúdo acerca daquela advocacia glamurosa, daquela advocacia luxuosa, aquela advocacia de gabinete, então eu venho totalmente com a abordagem totalmente ao contrário, e sempre trazendo bom humor, né? Eu me deparo com diversos depoimentos, directs, mensagens de pessoas falando, olha, doutora, eu me identifico muito com o teu conteúdo, eu também comecei do nada, eu estou na luta. Então, a grande maioria dos jovens advogados passa por muita dificuldade mesmo. Então, o meu público é alcançar essas pessoas aí que têm dificuldade de alcançar, alavancar a carreira, né? E assim como eu estou na luta e hoje eu consegui o que eu consegui porque eu fui ajudada, então eu quero ajudar. Então, esse é o objetivo do meu Instagram. Eu observei que você traz uma linguagem divertida, uma linguagem leve sobre diversos assuntos, né? Um deles é o PJE. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Não se acostume com o fato de eu estar arrumada hoje para gravar esse quadro, coisas que eu aprendi futucando. Até porque, gente, são exceção, vocês sabem disso, vocês conhecem. Então, bora lá, sem enrolação, gente. Vamos falar sobre o PJE. Aquele sistema abençoado, todo mundo adora mexer, eu sei, né? Ninguém reclama no story do Instagram. E bora lá. Gente, tem algumas coisinhas do PJE que vocês precisam saber. Tá, bora lá. O primeiro foi o Bruno que me ensinou. Ele futucando lá, me ensinou. Tem aquela parte do acervo, eu vou mostrar aqui pra vocês, aqui embaixo. Na parte do acervo, tem a possibilidade de a gente criar caixas para organizar os processos, né? Então, geralmente eu coloco lá a caixa finalizado, concluso, marcado audiência, dependente de despacho, dependente de decisão, prazos. Então, eu vou organizando os meus processos lá e coloco o processo em cada caixa correspondente. Gente, isso facilita, que é uma beleza, tá muito bom. Eu vou deixar uma imagem aqui e vocês dão uma olhadinha. Então, vocês vão entrar no acervo de vocês, no canto superior direito tem esse maisinho aí, aperta nele, vai aparecer essa aba. Aí coloca o nome da caixa que vocês querem criar, tá? E apertar em criar caixa. Ela vai aparecer como uma subdivisão aí no acervo de vocês e vocês vão movimentando os processos entre as caixas para ficar organizado. Carolina, conta um pouquinho para nós como foi fazer esse vídeo que trouxe engajamento para você também. Então, a maioria das minhas ideias vem em momentos totalmente inusitados, tá? Eu não pense que eu paro um dia da minha vida para poder sentar e produzir conteúdo, que não é assim. Às vezes eu estou comendo, jantando e eu lembro, olha, eu posso fazer dessa forma. Esse vídeo eu tentei criar um quadro chamado Coisas que eu aprendi futucando. Coisas que eu aprendi, acredite, mexendo muito. E aí eu falei, eu vou fazer um negócio assim bem cheio de nhenhenhen, uma coisa bem humorística mesmo, e fazer um vídeo falando algumas coisas que eu aprendi mexendo, né? E aí eu fiz esse vídeo falando sobre o PJE, né, que é o sistema do advogado. Aqui no Pará é PJE, em outros estados, em outros é o EPROC, ou como no Rio de Janeiro tem sistema próprio, né? E no PJE tem essa funcionalidade das caixas que ajuda demais na organização de processos, né? A gente separa prazo, audiência, coloca nessas caixas, movimenta, então fica melhor a visualização. E acredite, muita gente me mandou mensagem agradecendo, porque não sabia dessa funcionalidade. E aí eu aprendi essas coisas mesmo futucando e estou tentando passar dessa forma, de forma, claro, humorada,
melhor do que passar em um post simples ali que ninguém vai nem prestar atenção. A vida já é tão dura, né? Por que não trazer um pouco de leveza na nossa comunicação? Exatamente, mas não é só de vídeo, né, que você abastece o Instagram, não. Você também faz alguns posts. Um dos que a gente conseguiu observar foi sobre a curva de Laffer. É assim? Usou até uma Isso. analogia aí com Star Wars, usou esse argumento e ficou excelente. Como é que você teve essa criatividade? Quando eu queria falar sobre curva de Laffer, como é que eu vou falar isso limpo e seco? Ninguém vai nem prestar atenção em mim. Quem vai ler esse post? Aí eu fui assistir um filme e, por que parece, eu fui assistir Star Wars, Ameaça Fantasma. E aí, né, no início lá do filme tem a explicaçãozinha, a entrada, né, falando sobre a questão do bloqueio comercial Planeta Nabo. E aí lembrei, falei, olha, acho que bem aqui dá para encaixar nesse tema. Né? Era um tema que já estava na minha cabeça para trazer para o meu público e acho que foi uma coincidência. Né? Como eu disse, são coincidências que me fazem produzir esse tipo de conteúdo. Tento sempre associar. E aí trouxe essa questão do Star Wars e analogia com a curva de Laffer, e deu muito certo, né? Esse post teve muito compartilhamento, as pessoas salvaram e recebi muito direct. E para mim o que foi melhor foi receber o elogio do meu orientador, então tá ótimo. No caso desse post da curva de Laffer, que mensagem que você passou? Na verdade, eu passei, né? Tentei passar essa analogia da parte conceitual, né? Principalmente isso, e dizer trazer um pouco da realidade que acontecia lá na ficção e também aqui para o Brasil, né? Principalmente no que tange a nossa cobrança, o nosso pensamento da cobrança excessiva de tributos, né? Será que é realmente eficaz aumentar impostos, né? Criar mais contribuições, mais tributos? Ou é melhor, né, a gente alcançar uma alíquota ótima, uma base de cálculo ótima, né, que estimule a produção, que nem sempre é eficaz. Talvez a gente vai ter um efeito negativo desse aumento, né, dessa nova contribuição que está surgindo, né, uma nova contribuição tributária. Então, talvez tenha um efeito negativo de sonegação, por exemplo, que a gente já tem muito. Então, isso que eu quis trazer, essa abordagem, inclusive um estudo mais teórico, uma abordagem mais teórica do que prática no direito tributário. Carolina, é bem importante a gente estar sempre atualizada, né? Você é aluna do curso do MBA USP-ESALQ em Gestão Tributária. Em primeiro, né? Como é que você encontrou esse curso e como ele vem acrescentando no seu dia a dia? Então, eu encontrei o MBA, né, da USP-ESALQ, porque eu queria mesmo fazer uma especialização diferente, tá? Não queria só conseguir o título, porque não adianta nada carregar o título de especialista e não saber mexer com a coisa. Então, essa era a minha preocupação, inclusive, é algo que eu ainda não carrego, né, no meu portfólio, no meu currículo. Eu não me autodeclaro especialista, não até sentir que eu seja. Tá? Então, eu encontrei os USP-ESALQ procurando mesmo. Eu procurei uma especialização. E aí encontrei e fui pelo conteúdo programático, que eu achei bem interessante. E a questão também da abordagem prática, voltada, né, para gestão tributária mesmo. E também a quantidade de horas-aulas. Então, eu me interessei. E aí, inclusive, me surpreendi, porque eu não estava nessa expectativa toda, né? Já tinha me decepcionado com algumas pós-graduações e sinceramente, falei, olha, se essa aqui me ensinar pelo menos fazer o básico, eu já estou feliz. E aí eu comecei a fazer os PESAL aqui na faculdade PESEG, né? Esse MBA me surpreende, porque primeiro que ela me trouxe uma abordagem multidisciplinar do direito tributário. Então, eu tive aula de contabilidade, de custos, que eu nunca tinha aprofundado, matemática financeira,
né? A gente começou agora com as aulas dos tributos mesmo em espécie, né? E o conhecimento fugiu totalmente daquilo que as pós-graduações estão acostumadas, que é a questão daquele conhecimento de manual. Aquilo lá você ensinar o que é tributo, você ensinar quais são as espécies tributárias, as classificações, isso todo mundo faz, posso ler qualquer manual, eu aprendi isso na faculdade, eu queria algo diferente para mim. Eu queria uma abordagem prática, eu queria que eles me ensinassem sobre planejamento tributário, sobre aplicação de teses tributárias, eu queria aprender sobre isso, né? Então, isso foi um diferencial. E eu tenho gostado bastante. E você já conseguiu pegar algum aprendizado e colocar no seu dia a dia com esse curso? Oh, demais! Só com aquela aula da professora, acho que Patrícia, que ela deu aula de PIS e COFINS. Eu sempre confundo o nome dela. Mas ela deu aula de PIS e COFINS na turma, né? E aí ela já fez uma abordagem totalmente global sobre aplicação dessas teses tributárias, né? Ela dá muitas dicas acerca dessas teses novas que estão surgindo, então foge um pouco do usual, do comum, que é ensinado para o advogado a fazer recuperação tributária só naquilo que já está sedimentado. Então, ela ajudou muito nessa parte daquilo que é novo, do inovador, para eu apresentar para o meu cliente, para ser um diferencial. Então, nossa, gostei demais. Da aula de imposto de renda, meu Deus, um professor muito bom. Ele sempre deu muitas dicas. Olha, pessoal, aqui você tem muitas empresas que fazem planejamento tributário, então ele sempre apontava a parte prática. Estou ensinando aqui a parte teórica, mas a prática é isso aqui. Eles fazem dessa forma. Então, tem me ajudado bastante, inclusive a aplicar para os meus clientes essas questões, essas teses tributárias que eu tenho estudado na pós-graduação e que ainda vou estudar, tá? Porque a gente não alcançou tributos que eu falei aqui na entrevista, por exemplo, sobre ICMS, a gente não começou essas aulas, né? E aí eu tenho aplicado isso com meus clientes, explicado isso para eles, e a gente tem pouco a pouco, né, implementado, né? Então, essa está sendo a minha fase. Muito interessante. Agora, eu gostaria que você deixasse uma dica para quem também está buscando se especializar. Então, a minha dica para quem quer se especializar, a primeira delas é ter paciência. Ter paciência de não querer apenas buscar o título, se autodeclarar especialista. Eu acho que o conhecimento ele é adquirido pouco a pouco, experiência pouco a pouco, né? Quando você for carregar esse título de especialista, carregue com gosto, mas com bagagem, né? Façam uma boa base, estudem teoria, base principiológica, isso eu estou falando para a minha área, né? Para o direito, né? Hoje em dia o conhecimento ele é multifacetado. Eu não consigo estudar direito tributário isoladamente. Eu tenho que saber um pouco de direito empresarial, eu tenho que saber de contabilidade, eu tenho que saber de diversas coisas, né? Então, eu não consigo estudar aquilo ali isoladamente. E eu também não consigo estudar direito tributário sem falar da base, né? Sem estudar princípios, né? Como é que as pessoas, como é que grandes juristas eles conseguem êxitos nas suas teses, né, tributárias, voltando lá para a base, voltando lá para os princípios, né, voltando lá para a nossa Constituição. Então, eu acho que essa é a minha principal dica para quem quer se especializar. E como é que você vê a importância do direito tributário na vida das pessoas? Nossa, primeira coisa, a única certeza que a gente tem dessa vida é que nós iremos morrer e que iremos pagar tributos. Então, procure o seu advogado tributarista de estimação, né? E faça com que a sua caminhada, né, com o direito tributário seja um pouco mais leve, mais sensata, né? E não tem como se dissociar, né? A única certeza que a gente tem nessa vida, principalmente para quem é empresário, quem mexe com empresa, quem é pessoa jurídica, é que precisa mesmo ter o seu advogado tributarista de estimação.
Quero agradecer, então, essa nossa entrevistada que trouxe uma visão muito mais leve sobre o direito tributário, compartilha esse assunto com outros profissionais que estão na mesma caminhada com ela, né, e está sempre em busca de atualização. Como é importante isso, não é? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Se você quiser ouvir outros temas, deixa aqui nos comentários que a gente vai em busca de informações para poder compartilhar com vocês, tá bom? Nos vemos em breve.